Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Que Deus possa estar abençoando a cada um desses filhos que agora vão me acompanhar. Enquanto eu espero mais algumas pessoas entrar aqui em nossa live para começarmos a falar sobre o tema de hoje, que é o tema da oração, eu quero perguntar a vocês se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem aí? É para eu saber se o áudio está bem. Deus abençoe, a todos vocês que estão conosco agora. Boa noite a Guta, a Valda, a Thaís, a Medeiros, a Yasmin Furtado. Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós iremos falar sobre oração. E eu quero pedir desde já que você possa permanecer nessa live até o fim. Ao final desta live, falando hoje sobre oração, nós iremos fazer uma oração de cura, uma oração de libertação. Deus abençoe a todos vocês. Só um instante que eu estou ainda esperando mais pessoas adentrarem a nossa live. Aproveita esse momento para convidar mais pessoas para vir orar hoje aqui conosco. Pronto. Não sei se para você ficou melhor com essa iluminação, mas vamos tentar. Aos poucos estou me adaptando ainda. Vamos lá falar sobre oração. Temos já 176 pessoas na nossa live. Então vamos lá, minha gente. Vamos começar a falar sobre o nosso tema, sobre vida de oração. Como ter uma vida de oração? Afinal de contas, o que é oração? E por que é preciso falar tanto de oração? Muitas pessoas não conseguem rezar. Muitas pessoas não conseguem ter uma vida de oração. Não conseguem perseverar na vida de oração. Mas por quê? Quais são as dificuldades que vocês encontram para essa oração? É sobre isso que nós iremos falar nessa live de hoje. Compartilhe então a live. Tá mudo, minha gente? Para vocês? Só comentem para mim se o áudio está saindo direito para vocês. Bem, o Renato que está me acompanhando, o Renato é meu suporte, o Renato disse que a live está ok, o áudio. Bem, está mudo para algumas pessoas, para outros está saindo o som. Eu vou começar então a falar sobre o tema, sobre a nossa oração. E para que fique fácil o acesso para vocês depois, eu estarei utilizando o Catecismo da Igreja Católica para o nosso tema de hoje. Estarei utilizando a Bíblia de Jerusalém e também outros 2 livros. Um livro que é Santo Afonso Maria, sobre a oração, e um outro livro, que é o meu próprio livro, Vamos Rezar Juntos. Também utilizarei hoje o meu livro para falar para vocês sobre oração. O que é oração? Antes de mais nada, você precisa compreender o que é oração. A oração é intimidade com Deus. Uma das primeiras dificuldades que você tem para rezar talvez seja essa: falta de intimidade com Deus. Deus convida a todos para orar. A oração não é um convite que Deus faz para alguns e para outros não.
A oração não é algo exclusivo para algumas pessoas. Não. A oração é para todos. Todos são chamados para orar. E antes de mais nada, a oração é um convite de Deus. Foi Deus que te convidou para orar. Antes de você dizer, eu vou orar, o próprio Deus te convida. Muito semelhante àquela mulher samaritana que vai ao poço para tirar água. E ao chegar ao poço, aquela mulher samaritana, ela encontra com Jesus. E ao chegar ali, ela que não tinha ido buscar água, ela se encontra com Jesus. Às vezes, a vida de oração é assim. Nós vamos a algum lugar, vamos procurar algo e de repente Deus nos surpreende. Porque não sou eu que primeiramente procuro Deus. É Deus que me procura. Orar é deixar-se ser encontrado por Deus. Orar é permitir que Deus venha ao meu encontro. Desde o princípio, Deus procurou o homem para falar com ele. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus andava de mãos dadas com ele. Deus falava com Adão face a face. A oração busca resgatar essa intimidade. A oração busca resgatar a proximidade. Mas, desde o começo, a oração tem uma dificuldade, que é a provação da fé na fidelidade de Deus. O porquê você não consegue ter uma vida de oração? Por que você não consegue orar? Talvez parta da sua infidelidade a Deus. Se você não é fiel a Deus, você não vai conseguir rezar. Se você não busca um crescimento nas virtudes, você não vai conseguir rezar. A oração tem que mudar a minha vida. A oração, ela tem que mudar as minhas atitudes. Oração que não me muda, oração que não me transforma, não é oração. O porquê eu não consigo rezar? Talvez seja porque eu não esteja tentando mudar quem eu sou. O porquê eu não consigo perseverar na oração? Talvez seja porque eu não quero que Deus mude quem eu sou. Talvez seja isso. Porque se você não está mudando, é sinal que a sua oração, ela não está tocando o seu coração. Quando nós começamos a vida de oração, logo no primeiro instante, Deus dá ao nosso coração algumas consolações. Por quê? Para que nós possamos perseverar na oração. Mas assim que nós começamos a rezar e experimentamos as consolações de Deus, logo nos vem um pequeno sentimento de vazio. Por quê? Porque nós não podemos pensar que orar é receber somente as alegrias do Espírito Santo. Não podemos querer orar somente para ter momentos de lazer, ou melhor, de prazer espiritual.
Terão momentos que você vai rezar e que você não vai sentir nada. Haverão momentos que você irá colocar-se em oração e você não vai sentir Deus, porque Deus não é sentimento. Haverão momentos que você vai colocar-se na oração e você não vai sentir o fervor do Espírito Santo. Haverão momentos que você vai colocar-se em oração e você não vai sentir nada. Nem sequer a presença de Deus você vai sentir. É como se fosse um completo vazio. É como se fosse um abandono. Eu me recordo daquelas palavras de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas não é que Deus tenha nos abandonado. Não é que Deus tenha se afastado de mim. Quando eu começo a rezar, Deus começa a me acompanhar. Mas há um momento em que Deus diz: soltarei um pouco a tua mão para que tu possas caminhar em direção a mim, para que tu possas dar passo rumo à santidade. Haverei de te conduzir para que você se aproxime ainda mais do meu coração. Se você não sentir Deus na oração, não quer dizer que Deus não esteja presente. Quer dizer apenas que você deve insistir na oração. Quando eu vou rezar, eu tenho que me sintonizar com o coração de Deus. Eu tenho que estar sintonizado com a compaixão de Jesus. A compaixão, o amor que Ele tem para conosco. Quando nós rezamos, nós nos tornamos ainda mais semelhantes a Deus. A oração restaura o nosso coração. A oração, ela restaura a nossa semelhança com Deus. E ainda mais, a oração, ela nos faz participar do amor que Deus tem e que salva uma multidão de pessoas. É por isso que Santo Afonso dizia: quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Quando eu rezo, eu participo do plano salvífico de Deus. Quando eu rezo, eu me uno ao amor de Deus. Mas eu tenho que estar preparado para esse amor. Eu tenho que estar preparado para essa união. Senão, eu vou desistir no primeiro momento. A primeira coisa é a perseverança no amor de Deus. A oração, ela é uma vida nova que Deus quer nos dar. Padre, como ter uma vida de oração? Primeira coisa, filho, primeira coisa. Começa a mudar quem você é. Porque se você não mudar, você não vai perseverar na oração. Se você não quiser crescer em virtude, você não vai crescer na oração. Se você não quiser ficar perto de Deus, você não vai crescer na oração. Primeiro, busque uma mudança radical na sua vida. Porque do que adianta eu ter momentos com Deus, mas saindo daquele momento, eu ir para outros ambientes e viver algo contrário à minha oração? Oração e vida não se separam. Oração e vida andam juntos. Oração e vida devem estar em perfeita união. Veja se a sua vida corresponde à oração que você está fazendo. Observe se a sua vida ela está de acordo com a oração que você tem. E a você que me acompanha agora, nós estamos falando sobre oração e eu quero te pedir, fica até o final, que hoje nós iremos fazer uma poderosa
oração de cura e libertação. No final dessa live faremos uma poderosa oração de cura e libertação. Então fique conosco e vamos rezar juntos. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz para nós algo muito bonito. Os padres da Igreja, os diretores espirituais, eles insistem na oração como uma recordação de Deus. Um despertar frequente na memória do coração. Olha que bonito o Catecismo diz. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. E não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos por decisão própria. Olha que bonito o Catecismo diz para nós. Orar é pensar em Deus. Orar é recordar de Deus. Alguns santos da igreja diziam: para que você ore bem, coloque sempre Deus na tua mente e sempre também no teu coração. Quando você faz isso, você passa o dia inteiro orando, porque você passa o dia inteiro pensando em Deus. E quando você traz Deus ao seu pensamento e Deus vai tomando posse ali da sua memória, do seu pensamento, o seu coração começa a orar, porque você começa a amar mais Deus. E aqui está outro ponto fundamental para a oração: não esquecer-se de Deus. Eu não posso em nenhum momento do meu dia esquecer quem é Deus, porque se eu esquecê-lo, eu não vou conseguir viver bem. Eu tenho que trazer Deus sempre comigo. Eu tenho que tirar momentos para a oração. Eu tenho que amar Deus. A oração é fruto do amor. Quem ama, reza. Quem ama, reza. Padre, como crescer na oração? Filho, crescei no amor a Deus e você crescerá na oração. Crescei no amor a Deus e o seu coração irá orar constantemente, porque a oração é própria de um coração que ama. A oração é própria de um coração que adora. A oração é própria de um amor. Ninguém cresce na oração se não cresce no amor a Deus. E ninguém ama a Deus se não coloca a Deus no seu pensamento a todo instante. Se não coloca Deus no coração. Para amar é necessário pensar, é necessário estar presente, é necessário presença. Oração exige presença. Eu tenho que me colocar presente a Deus. Eu tenho que ter Deus sempre presente a mim. E você nunca vai conseguir ter grandes momentos de oração se você não para em alguns momentos do seu dia para que você possa ter intimidade com Deus. E quando eu falo na oração, quando eu falo de intimidade, eu estou indo além de algumas práticas oracionais. Rezar um terço é bom, e eu incentivo rezar o terço. Rezar o Pai Nosso, Ave Maria, é excelente, e eu incentivo também. Mas que você não pare só aí. Que você, em determinados momentos do seu dia, você se coloque na presença de Deus e diga: Senhor, fala que o teu servo escuta. Oração é diálogo. Eu falo, Deus me ouve. Deus fala e eu necessito escutá-lo. Se não há um tempo aonde eu me coloco em silêncio diante de Deus, então como Ele vai falar comigo? Isso não é oração. Se somente eu falo, não é oração. É um monólogo. Se eu quero rezar bem, eu tenho que ter determinados momentos do meu dia aonde eu me coloco diante de Deus e digo: Senhor,
Fala. Fala que o teu servo escuta. E me coloca ali diante de Deus em momentos silenciosos. Padre, eu não consigo rezar muito assim em silêncio. Começa aos poucos. Hoje você fica 5 minutos diante de Deus em silêncio. Uma oração silenciosa, deixando Deus falar ao seu coração. Passado mais um tempo, você fica 10 minutos em oração. Passado mais um tempo, você fica 15 minutos em oração. O bom seria se durante o dia nós tivéssemos ao menos 2 horas de oração diária. 1 hora de manhã, 1 hora à noite, para assim a minha alma ir crescendo em Deus. Oração também necessita ser exercitada. Como ter uma vida de oração? Começa a tirar um tempo para Deus. Começa a ter um tempo junto do Senhor. Começa por aquilo que é o básico, que é estar na presença de Deus. Não existe oração se você não quiser crescer na graça de Deus. Então é necessário você buscar o sacramento da confissão. É necessário você buscar a Santa Missa. É necessário você estar diante de Deus no sacrário, ajoelhado, orando. É necessário estar junto a Ele. Cada pessoa tem o seu modo de orar. Porque cada pessoa tem uma experiência de Deus nova. Deus não repete uma experiência de oração. A experiência que eu tenho de oração é minha. Mas você também precisa ter uma experiência de oração. Você também precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa colocar-se diante de Deus e falar com Ele, porque a oração está em diálogo com a nossa história. A minha oração está baseada também na minha história, naquilo que Deus faz em mim, naquilo que Deus faz por mim. Você não pode olhar para mim e buscar rezar como eu rezo. Você não vai conseguir. Porque a minha oração, essa oração íntima com Deus, esse momento íntimo com Ele, quando é momento de buscar o interior, é algo próprio de uma experiência de Deus. E eu não posso também pensar que uma única experiência de Deus basta para a minha alma. Não! A minha alma tem fome de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma deve buscar Deus. Porque senão ela não se sustenta. Então tem que ser diário. A oração tem que ser diária. Eu não posso rezar hoje e passar 3 dias sem orar. Não posso. Eu não posso rezar hoje e rezar somente semana que vem. Porque senão você não vai ter sustento espiritual. A sua alma vai estar fragilizada. Uma alma frágil não consegue rezar. Talvez seja por isso que você não esteja conseguindo rezar. A sua alma está muito fragilizada. Fortaleça a sua alma, fortaleça o seu coração. Confissão, adoração, presença de Deus, comunhão. Porque na vida espiritual, eu digo para você, a vida espiritual é assim. Você passa dias orando e você vai crescendo na graça. Você passa um dia sem rezar e aí você vai perdendo tudo o que você construiu anteriormente. A vida de oração não para. Ou ela está progredindo, ou ela está regredindo. Mas a vida de oração não para. Então não se dê o luxo de pensar que você pode tirar um dia sem rezar.
falta-nos perseverança. Algumas pessoas não conseguem rezar porque não conseguem perseverar na oração diária. Nós precisamos orar sem cessar. A palavra de Deus diz: Deus procura adoradores em espírito e verdade. E por conseguinte, a oração que sobe viva das profundezas da alma. Deus te procura para a oração. É você deixar-se ser encontrado por Ele. É você deixar-se ser movido por Ele. A nossa oração, ela não depende somente das quantidades de palavras, mas a oração depende do fervor da nossa alma. A nossa alma tem que buscar com fervor a Deus. Eu tenho que deixar o meu coração ser afervorado. O Espírito Santo tem que mover a minha alma. O Espírito Santo tem que mover a minha oração. O Espírito Santo tem que me tocar e me moldar por dentro para que eu possa rezar e rezar bem. Mas Deus está me procurando. Orar é ser encontrado por Deus. Mas também orar é encontrar o Senhor. O Catecismo da Igreja Católica tem uma palavra muito bonita que diz: a oração é o encontro entre duas sedes. A sede de Deus, que tem sede do homem, e o homem, que tem sede de Deus. Ambos se encontram e Deus sacia o homem. Deus não precisava de nós, mas quis contar conosco. Ele quis contar com você. Ele quer contar com você. Deus quer estar com você. Não fuja de Deus. Mas rezar não é fácil. A oração, ela tem muitos combates. Porque a oração é a procura daquele que eu amo. E o primeiro combate da oração se dá com a perseverança. Nós não podemos rezar quando nos sobra tempo. Não. Nós devemos reservar tempo para a oração. Eu quero que você, nesse momento, anote essa frase. Se for possível, se não possível, anotar, escrever, eu peço que você guarde aqui na sua memória. Vou repetir para você. Nós não rezamos quando temos tempo. Nós reservamos tempo para oração. Porque quando eu digo, eu não rezei porque eu não tive tempo, eu coloquei Deus por último na minha vida. Eu coloquei Deus no último lugar. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, não sobrou tempo, eu não orei. Não é assim. Eu tenho que primeiro orar, para depois organizar a minha vida. Porque a minha vida parte de Deus. Às vezes nós nos preocupamos tanto em fazer, que esquecemos daquilo que Deus pode fazer em nós. Daquilo que Deus pode fazer por nós. Por que se preocupar com tantas coisas se nós cremos que Deus está cuidando de tudo? Se Ele está cuidando de tudo, se eu creio firmemente que Deus está cuidando de tudo, que Deus cuida da minha vida, que Deus cuida da minha família, que Deus cuida do meu trabalho, que Deus cuida da minha saúde, a primeira coisa que eu devo fazer é orar. Orar. Eu não posso perder tempo com outras coisas. Eu devo orar. Eu devo entrar em diálogo com Deus, numa oração humilde. Mas eu digo para você, oração é combate. E é um combate forte. Porque quando você diz, eu vou orar, o demônio começa a te tentar. O demônio começa a querer tirar você da oração. O demônio não quer que você reze. A oração é combate. Um combate contra o demônio.
mas também um combate contra mim mesmo. Quando você diz, eu vou orar, as forças do mal querem impedir que você ore, porque sabem que se você rezar, você encontrará forças para vencer o maligno. Que se você orar, você vai encontrar forças para sair de todas as tentações. Se você orar, você vai encontrar força para vencer o mal. Se você orar, você vai encontrar forças para sair do vício. Se você orar, você vai encontrar forças para crescer em santidade. Se você orar e orar com fé, você vai vencer tudo. Tudo pode ser alcançado pelo poder da oração. Tudo pode ser alcançado pelo poder daquele que dobra os joelhos diante de Deus e clama, Senhor, curai-me. Senhor, libertai-me. Falta-nos fé na oração que nós realizamos. Falta-nos fé na oração que eu faço para Deus. Falta-nos fé. Não podemos rezar duvidando. Não podemos rezar duvidando daquilo que Deus pode fazer. Deus pode vencer. Deus pode nos libertar. Mas eu tenho que crer. Eu preciso crer. E hoje nós faremos uma forte oração de cura e libertação. E eu quero que você fique comigo nessa live, porque no final dessa live nós faremos uma poderosa oração de cura e libertação. Se prepara. O combate da oração é grande. O combate da oração é forte. A oração é um combate. Um combate contra nós. Um combate contra o inimigo. E muitas pessoas, elas têm como grande dificuldade de rezar a organização do tempo. Muitas pessoas têm como dificuldade na oração a pressa. Rezam apressado. Querem colocar limite no agir de Deus. Nós rezamos apressados demais. Sempre dizendo, não tenho tempo. Não tenho tempo. Como se a oração fosse incompatível com tantas coisas que nós temos que fazer o dia inteiro. Filho, quando você tira momentos para rezar com Deus, todas as suas outras atividades serão também atividades oracionais. Não tenha pressa. E não desanime se você não for logo atendido na sua oração. A oração é mais uma frase que você deve colocar aqui agora na sua mente. A oração não é para mudar Deus. A oração é para mudar quem eu sou. Oração não é para mudar Deus. Não. Oração é para mudar quem eu sou. Oração não é para Deus fazer a minha vontade. Não. Oração é para eu fazer a vontade de Deus. Oração é para eu fazer a vontade dele, do Todo-Poderoso. É para isso que eu rezo. Não para que ele me obedeça em tudo. Não. Não. Deus não está aqui para me obedecer. Não. Eu não sou Deus. A oração deve ser humilde. Eu devo me colocar humildemente na presença de Deus e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, ajuda-me. Senão eu não consigo. Bem semelhante àquela mulher que atirou-se aos pés de Jesus, Jesus diz, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher humildemente diz, Senhor, mas os cachorros também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu tenho que buscar Deus ainda que sejam pequenas migalhas, para que eu possa chegar ao banquete.
É assim que eu devo me aproximar de Deus. Eu não posso desistir, porque oração é um mistério. É um mistério que ultrapassa a nossa consciência. A oração é um mistério que embeleza a minha vida. A oração é uma vida nova que Deus me dá. Oração é Deus tocar em mim e deixar-me ser guiado por Ele. Por isso que oração não se divorcia da minha história. A minha história deve estar bem unida à oração que eu faço. A primeira dificuldade está relacionada com o tempo. Começa a colocar Deus acima de tudo. É por isso que o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não seguir os mandamentos, se você não obedecer os mandamentos, você não vai conseguir rezar bem. Eu não posso pensar que posso viver de qualquer modo e mesmo assim vou conseguir rezar. Não é assim. Eu tenho que viver segundo Deus para poder rezar bem. É isso que eu devo fazer. Viver segundo Deus. Outra dificuldade na oração, se vocês puderem perceber, são os pensamentos. Você já percebeu que quando você começa a rezar, muitos pensamentos começam a assaltá-lo? Você começa a pensar em inúmeras coisas. Mas por quê? Por que quando eu rezo, os pensamentos começam a aparecer? O catecismo, ele diz algo muito bonito e muito profundo. Eu quero que você compreenda. Os pensamentos que te roubam quando você reza revelam aonde você está preso. Vou repetir para você. Os pensamentos que te roubam quando você reza revelam aonde você está preso. Se quando você está rezando, você começa a ter pensamentos nos vícios, revela que aquele vício é a tua prisão. Orar é para os livres. Orar é para um coração livre. É por isso que eu digo, primeiro, liberta-te do pecado. Primeiro, busca uma libertação para que você cresça em oração. Ore, seja movido pela oração, seja libertado por essa oração. E aí você começa a mudar de vida. E aí a oração começa a crescer em você. A oração vai te libertando. A oração vai te transformando. A oração é para os livres. Se muitos pensamentos te roubam quando você reza, é porque você não se prepara para a oração. É porque você está preso. Como você pode dizer, Senhor, meus pensamentos me roubam quando eu rezo, se você não para e se prepara para orar? Eu não posso orar de qualquer modo. Eu tenho que me preparar para a oração. Eu tenho que tirar tempo de preparação. Senhor, move-me com o teu Espírito, prepara o meu para poder ter esse momento contigo. Uma oração preparatória para a oração. A oração em si, de comunhão, de intimidade. E a oração de louvor, agradecimento. É isso que eu tenho que fazer. Oro me preparando para o momento. Tenho um momento com Deus. E aí depois eu vou orar em louvor, em agradecimento. É assim que a oração deve funcionar. Mas eu tenho que preparar o ambiente para rezar. Eu tenho que preparar o meu corpo para rezar. Eu tenho que preparar o meu pensamento para rezar. E eu tenho que saber que eu tenho que enfrentar os meus pensamentos.
tenho que enfrentar o meu desânimo, tenho que enfrentar, por vezes, a aridez, tenho que enfrentar a tristeza, tudo para ficar perto de Deus, tudo para ficar junto dele. Uma outra dificuldade da oração é a aridez espiritual. Mas, antes de você pensar se você está em uma aridez ou não, eu quero te fazer refletir. Será que o que você está vivenciando não é uma tibieza? Tibieza é uma mornidão na alma. Sabe aquela pessoa que vai juntando pecados veniais? Aquela pessoa que vai deixando de rezar, vai rezando menos, e a sua alma vai ficando morna? Isso vai também tirando a vida da sua alma. A tibieza impede de rezar. Uma aridez espiritual é uma dificuldade da oração. Mas você não pode desanimar aí. Você tem que persistir na oração. Para que rezar? Para superar obstáculos. É preciso lutar para obter a humildade, a confiança, a perseverança. Então, quando você começar a rezar e você começar a entrar nesse combate espiritual, continue a rezar, insista, seja humilde na sua oração, enfrente os obstáculos, comece a orar, comece a pedir a Deus: Senhor, dá-me humildade, Senhor, dá-me uma oração confiante, Senhor, dá-me a perseverança, para que eu cresça, Senhor. Eu não posso me distrair na oração, Senhor, ajudai-me, Senhor, para que eu não me distraia na oração. Senhor, e se eu me distrair, revela, Senhor, aonde eu estou preso e corta, Senhor, os laços da minha prisão. Quebra, Senhor, as cadeias que me impedem de rezar. Quando a aridez vier, quando o coração desanimar, quando você não tiver gosto pelas orações, quando a sua lembrança não mais pensar em Deus, nem mesmo espiritualmente, aí, filho, é o momento de entrar a verdadeira fé. Uma fé que se mantém diante de Jesus, mesmo quando está em agonia. Às vezes com Jesus nós estamos festejando, mas às vezes com Jesus nós temos que ir até a agonia do Getsemane, nós temos que ir até a agonia do túmulo, nós temos que ir até a Sexta-feira Santa. Mesmo que você não sinta, mesmo que você passe por uma dor espiritual, mesmo que você desanime, mesmo que você tenha dor no coração somente pelo fato de pensar em oração, vá com Jesus até o túmulo e permaneça ali fiel, porque só quem morre produz muito fruto. Às vezes na oração você precisa morrer para frutificar. Às vezes é preciso ter aquela sensação de morte espiritual para que a sua alma ressuscite em Deus. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Não desanime. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Se a aridez espiritual é causada pela falta de raiz, porque a palavra caiu sobre as pedras, o combate entra no campo da conversão. Olha o que diz o catecismo. O catecismo diz que às vezes a aridez espiritual que você está vivenciando é falta de conversão. O catecismo diz que a aridez espiritual que você vive é falta de raiz, falta de conversão. Então, se você quiser crescer na oração, enraize-se em Deus, cresça na raiz, estude, ore, busque, persevere, se converta, tenha um coração pronto para amar Deus. Outra coisa que você deve anotar, muitas vezes, a aridez espiritual é falta de conversão no coração. Não se esqueça disso. E lembrando que hoje nós, logo mais, faremos uma poderosa oração de cura e libertação.
Eu quero que você fique comigo até o final, porque faremos essa oração de cura e libertação. É um pequeno exorcismo do Papa Leão XIII, que todos os fiéis podem rezar. Estou aqui com a oração e logo mais nós faremos essa oração. Eu peço que você persevere para que nós possamos rezar no final. O catecismo diz que a tentação mais comum da oração é a falta de fé. Filho, quantas vezes você rezou a Deus sem ter fé no coração? Você rezou duvidando. Ah, Senhor, se puder sim, mas se não puder, tudo bem. Uma oração que duvida do poder de Deus. Uma oração que duvida do agir de Deus. Não, Senhor, ainda que a minha fé seja pequena, eu me entrego a Ti para que eu cresça. Senhor, aumenta a minha fé. A tentação mais comum, a tentação mais oculta é a nossa falta de fé, que se exprime não tanto pela incredulidade, mas quanto por uma opção de fato. Quando começamos a orar, 1000 trabalhos aparecem. Quando começamos a orar, julgamos que outras coisas são mais importantes. Quando começamos a orar, começamos a dizer: ah, o meu trabalho é muito importante, tenho que ir logo trabalhar. Quando nós começamos a orar, começamos a colocar outras coisas como prioridades na vida. Não! De novo, é o momento da verdade do coração e de seu amor preferencial. Orar é dar preferência a Deus. Orar é dar preferência a Deus, filho. Orar é dar preferência a Deus. Isso é orar, é dar preferência a Deus em tudo aquilo que eu vou realizar. É dar preferência a Deus, primeiro Deus. E depois, todas as outras obras. Uma outra tentação da oração é a preguiça. A preguiça é outra tentação da oração. Os padres da igreja, os padres espirituais, eles entendem essa preguiça, essa assídia, como uma forma de relaxamento. Quando você começa a diminuir a vigilância, quando você começa a negligenciar o seu coração. Quero um exemplo forte? Às vezes, chega o tempo da quaresma e você começa a colocar inúmeros propósitos. Bons. Padre, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você adquire inúmeras práticas de piedade e práticas de oração, mas assim que acaba a quaresma, você vai se esquecendo de tudo, o seu coração se relaxa, a sua vigilância baixa. Não se esqueça, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu não posso vacilar em nenhum momento. Quanto mais se sobe, tanto maior é a queda. Por isso, quanto mais eu crescer em oração, mais eu devo estar vigilante. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com sua miséria. É outro combate da oração, é nos deparar com a nossa própria miséria. Quando você começa a orar e você enxerga a miséria que você tem, aí você chegou no ponto que Deus queria. Deus revelou quem você é, quem eu sou, quem você é. O miserável, necessitado da misericórdia. Um pequeno, necessitado do grandioso. Isso eu sou. E não existe oração que não seja humilde. Não existe. Toda oração deve visar a humildade. Eu quero te convidar a rezar comigo o pequeno exorcismo do Papa Leão XIII. Eu tenho muitas coisas ainda para falar sobre oração, muitas coisas. Não vou conseguir falar tudo hoje, mas eu quero te fazer um convite. Vamos logo mais fazer a oração. Permaneça aqui na live que vamos fazer
uma poderosa oração de cura e libertação. Eu quero que você reze comigo e reze com fé. Mas eu quero te pedir uma coisa. Teremos ainda 2 outras aulas. Uma aula amanhã sobre como ler a Sagrada Escritura e uma aula na quinta-feira sobre a Santíssima Virgem Maria. Eu quero te convidar a eu quero te convidar a permanecer fiel nessas 2 outras aulas que eu vou trazer aqui no Instagram. E para isso, depois que eu fechar aqui a live, eu vou deixar nos stories, vou deixar um link de WhatsApp. É um link de um grupo. Você vai entrar nesse grupo e nesse grupo você vai receber as informações das outras lives. É importante que você entre nesse grupo para que você permaneça fiel nas outras 2 lives que vamos realizar. Mais 2 coisas antes da nossa oração. Vamos fiéis para a oração. Já estou aqui com a oração na mão para realizar. Mas mais uma coisa. O que você achou dessa live de hoje? O que você achou desse tema? O que você achou dessa oração de hoje? Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir que você tire um print da nossa live, tire um print. Eu quero que você poste nos seus stories, no seu Instagram. E eu quero que você resuma essa live com uma frase. Até agora tenho 2 pedidos. O primeiro, entra no grupo do WhatsApp para as lives que virão. Segundo, tira um print, posta no seu Instagram, me marca e resuma o que você achou dessa live. Terceiro, você quer aprender mais sobre oração? Eu tenho um livro que fala sobre oração. O título do livro é Vamos Rezar Juntos? Na minha bio, na minha biografia aqui do Instagram, tem um link da Amazon. Lá você vai encontrar o meu livro sobre oração. Vamos Rezar Juntos? Lá tem tudo aquilo que eu falei para vocês hoje e muito mais sobre oração. Um livro excelente para que você comece a ter uma vida de oração. Com esse livro, a sua vida será transformada. Com esse livro, a sua vida será transformada. Por quê? A oração muda vidas. E esse livro que eu fiz, que eu consagrei a Nossa Senhora, que eu entreguei nas mãos de Jesus, pelo poder do nome santo de Jesus e de Maria, vai mudar muitas almas. Vai salvar muitas famílias. Então adquira esse livro sobre oração. Já tirou o print? Depois você posta lá comigo nessa live. Vamos fazer juntos agora essa poderosa oração. Eu quero que você reze comigo, mas eu quero que você reze com fé. Vamos rezar juntos agora. Esse é a pequena oração de exorcismo de Leão XIII, que pode ser rezada todos os dias. Inclusive no meu canal do YouTube tem essa oração. E você pode fazer também lá. Vamos rezar juntos? Vamos juntos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Pai Todo-Poderoso, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Você que habita ao amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Yahvé, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora.
Ele o cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. A você nada atingirá. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos, porque você fez de Yahvé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá, e praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois ele ordenou aos seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos, para que seu pé não tropece numa pedra. Você caminhará sobre cobras e víboras, e pisará leões e dragões. E eu o livrarei, porque a mim se apegou. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo de longos dias e lhe farei ver a minha salvação. Vamos rezar agora a ladainha de todos os santos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São Tiago, rogai por nós. São João, rogai por nós. São Tomé, rogai por nós. São Filipe, rogai por nós. São Bartolomeu, rogai por nós. São Mateus, rogai por nós. São Simão, rogai por nós. São Tadeu, rogai por nós. São Matias, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão e São Lourenço, rogai por nós. Santa Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Bernardo, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Geraldo, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. Santo Antônio Galvão, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Santa Dulce, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício, livrai-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Das insídias do demônio, livrai-nos, Senhor. Da morte eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa encarnação, livrai-nos, Senhor. Pelo vosso santo jejum, livrai-nos, Senhor. Pela vossa cruz e paixão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Senhor.
Pela vossa santa ressurreição, livrai-nos, Senhor. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Senhor. Pela efusão do Espírito Santo, livrai-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Deus, sempre pronto a compadecer-vos e a perdoar, atende a nossa súplica. Abençoai e libertai a mim, a minha família, a esta casa, na vossa bondade de Pai, de toda espécie de mal, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Príncipe dos exércitos celestes, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra os principados e as potestades, contra os chefes desse mundo das trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde em auxílio dos homens que Deus fez a sua imagem e semelhança e resgatou com grande preço da tirania do demônio. É a vós que a Santa Igreja venera como seu guardião e patrono. Vós, a quem o Senhor confiou as suas almas resgatadas para as introduzir na felicidade celeste. Suplicai, pois, ao Deus da paz, que esmague Satanás sob os nossos pés, a fim de lhe tirar o poder para prejudicar a Igreja. Apresentai ao Altíssimo as nossas orações, para que depressa desçam sobre nós as misericórdias do Senhor, e sujeitai a antiga serpente, que não é outro senão o diabo ou Satanás, para o precipitar encadeado nos abismos, de modo que não possa nunca mais seduzir as nações. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, com a intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os santos, apoiados na autoridade sagrada da Santa Igreja Católica, nós empreendemos com confiança a batalha para afastar os ataques e as emboscadas do demônio. Levante-se, Deus, levante-se o Senhor, e sejam dispersos os seus inimigos. Fujam diante dele aqueles que o odeiam. Desvaneçam como se desvanece o fumo, e como se derrete a cera ao fogo, assim pereçam os pecadores diante da face de Deus. Eis a cruz do Senhor! Fugi, potências inimigas! Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, pois em vós nós esperamos. Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal, legião, reunião ou seita diabólica. Em nome e pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, seja expulso da Igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Desde esse momento, não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero humano, perseguir a Igreja de Deus e sacudir a joeira como trigo os eleitos de Deus. Manda-te o Deus Altíssimo, ao qual, na tua grande soberba, presumes ainda ser semelhante. Ele, que deseja que todos os homens se salvem e conheçam a verdade, manda-te Deus Pai, manda-te Deus Filho, manda-te Deus Espírito Santo, manda-te o Cristo, o Verbo eterno de Deus feito carne. Ele, que para a salvação da nossa progênie, perdida por sua inveja, se humilhou e tornou obediente até a morte. Ele que edificou a sua igreja sobre pedra firme e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam jamais contra ela, querendo permanecer com ela todos os dias até o fim do mundo. Manda-te o sinal sagrado da cruz e a virtude de todos os mistérios da nossa fé cristã. Manda-te a poderosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que desde o primeiro instante da sua Imaculada Conceição, pela sua humildade, esmagou a tua cabeça orgulhosa. Manda-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Manda-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Então,
dragão amaldiçoado e toda legião diabólica, nós te esconjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que tanto amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que quem creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Cessa de danificar a igreja e de armar laços à sua liberdade. Vai-te, Satanás, inventor e mestre de enganos, inimigo da salvação dos homens. Cede o lugar a Cristo, em quem não encontraste nada das tuas obras. Cede o lugar à igreja, una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus. Treme e foge a invocação feita por nós, do santo e terrível nome de Jesus, que faz tremer o inferno, a quem as virtudes dos céus, as potestades e as dominações estão submissas, e que os querubins e os serafins louvam sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Senhor, ouvi minha oração e chegue a vós o meu clamor. Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão de Judá, o filho de Davi. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de vós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida depois da morte, o repouso depois do trabalho, porque não há outro Deus senão vós, e não pode haver outro a não ser vós, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Com humildade, suplicamos que a vossa gloriosa majestade se digne livrar-nos poderosamente e guardar-nos são e salvo de todo poder, laço, mentira e malvadez dos espíritos infernais, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. Dignai-vos conceder à vossa igreja a segurança e a liberdade para vos servir. Nós vos suplicamos, ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos humilhar os inimigos da Santa Igreja. Nós vos suplicamos, escutai-nos, Senhor. Visitai, Senhor, esta morada, e afastai dela esse lado do inimigo. Habitem nela os vossos santos anjos, e nos guardem em paz. E a vossa bênção esteja sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aconteceu então a batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e no céu não houve mais lugar para eles. Esse grande dragão é a antiga serpente, é chamado Diabo ou Satanás. É aquele que seduz todos os habitantes da terra. O dragão foi expulso para a terra, e os anjos do dragão foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Reza comigo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de fechar e terminar nossa live, eu vou tirar agora um print dessa live. Vou postar nos meus stories também. E vou deixar o link para que vocês entrem no grupo do WhatsApp, para que nós amanhã, às 9 horas, possamos aprender como ler a Sagrada Escritura. E amanhã também trarei uma poderosa oração para a família. Amanhã todas as famílias venham novamente à live. Terei outra oração poderosa. Lá no grupo também depois vou colocar para vocês essa oração que eu fiz hoje para vocês e vocês podem rezá-la todos os dias. Fico muito feliz de poder estar com vocês. Não se esqueçam, tem um livro sobre orações. Eu quero que vocês possam também adquirir esse livro, um livro poderoso sobre orações. Lá na minha bio, vai lá, procura tem um link da Amazon, um livro, vamos rezar juntos. Amanhã, às 9 horas, aqui no Instagram, aguardo por vocês. Hoje, logo mais, estarei no grupo do WhatsApp, esperando todos vocês. Vou tirar aqui agora o print da tela. Vou botar aqui até um sorriso agora, é bonito, né? Um print da tela. Minha gente, Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço. Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça, tira o print e posta, me marca nos seus stories. Bota lá uma frase sobre o que você achou dessa aula. Vou estar aguardando. Vou olhar todos os stories que me marcarem. Todos que me marcarem e eu conseguir, estarei vendo. Então, tira o print agora. Posta, me marca e convide mais pessoas para amanhã na nossa live. Vamos lá no grupo agora. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada. Vou terminar com a pose pro print. Vocês tiram o print e depois eu vou fechar a live. Grande abraço.